Pessoal, nas aulas passadas a gente fez bastante exercício, tá? Foi tema de muitas videoaulas, acerca de calcular média, moda, mediana e suas representações. Hoje nós vamos discutir algo que é muito importante. Para o ensino médio não tem tanta representatividade assim, mas no ensino superior vai se tratar de algo muito importante. E no Enem cai principalmente a forma conceitual e o seu significado. Vejamos, da regularidade do desvio padrão. Imagine, por exemplo, tá, que nós estamos analisando o desempenho de dois competidores, por exemplo, numa prova de tiro ao alvo, tá? Dependendo do resultado, né, dependendo do local onde a pessoa acerte o dardo, por exemplo, ou o tiro, né, recebe uma pontuação, por aí vai. Vamos aqui ver, e esses dois competidores, ambos tiveram a oportunidade de efetuar 5 tiros. Vamos aqui o desempenho do André. André primeiro fez 20 pontos no primeiro tiro, depois fez 100, acertou bem no miolo do alvo. Depois, por algum problema, ele errou, ou por falha do instrumento de tiro, algo desse tipo. Depois ele fez 40 pontos, depois ele fez 40 pontos. Os resultados do Bruno foram os seguintes. O Bruno conseguiu fazer no primeiro tiro 50 pontos, depois ele acertou no alvo, também marcando 50 pontos, depois 50 pontos. Depois também marcou 50 pontos, ele nunca conseguiu acertar o alvo. E por último, ele não conseguiu pontuar nessa prova de tiro ao alvo. Vamos ver. Somando o total de pontos do André, o André fez 120, mais 40, 160, fez 200 pontos. E o Bruno também. A média dos resultados do André, que é somando, dividindo por quantidade, somando 200, a média do resultado do André foi 40 pontos. Os do Bruno também. E aí? E aí que em muitas situações a gente precisa usar o critério da regularidade, o critério da uniformidade. Qual dos dois competidores foi mais regular? Ou seja, teve um desempenho mais regular? Ou seja, gerando dados mais confiáveis, vamos dizer assim. Ou seja, que a gente consiga, por exemplo, até prever o próximo resultado, tá certo? De cara, como eu coloquei aqui dados muito discrepantes, dá para você observar que o Bruno foi o mais regular, né? Com exceção desse tiro aqui que ele não conseguiu acertar no alvo, o André também teve um momento que não conseguiu acertar no alvo, o Bruno se manteve de fato mais regular. Né? Dá até para a gente fazer uma previsão sobre o resultado caso ele fosse tentar efetuar os tiros novamente. O André não, o André foi muito discrepante. Ora acertou o máximo, o miolo, ora acertou quase nada, né? Então, de cara, o Bruno foi muito regular. Mas se esses dados eles fossem muito parecidos, como encontrar aí qual dos dois teria sido mais regular? Quem resolve esse problema, tá? São conhecimentos, associados à variância e desvio padrão, tá certo? Como assim? O desvio padrão, a grosso modo, assim, numa linguagem fácil da gente interpretar, ele estabelece uma vez estabelecida a média de desempenho de cada competidor, do André e do Bruno, ele vai estabelecer qual deles se desviou mais dessa média, certo? Qual deles teve maior desvio padrão. Aquele que tiver maior desvio padrão é o que mais se desviou dessa média e com certeza vai ser o mais irregular, o que teve resultado menos homogêneo, vamos dizer assim. Como é que é encontrado o desvio padrão? O desvio padrão é encontrado de várias formas, tá certo? Vocês vão encontrar no ensino superior que tem desvio padrão para amostra, tem desvio padrão para população, tem desvio padrão quando os dados têm menos de 30 valores, tem desvio padrão quando os dados são mais de 30, ou seja, inúmeras formas. Tanto é que as questões do Enem, elas já dão um desvio padrão calculado. Quando elas não dão, elas oferecem instruções de como calcular, tá certo? Vamos usar aqui a forma
mais genérica de cálculo do desvio padrão. Primeiro do André e depois dos resultados do Bruno. A gente efetua cálculo de desvio padrão partindo primeiro do cálculo da variância. Primeiro vamos para os resultados do André. Como é que a gente vai calcular a variância? A gente já sabe que a média deu 40. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a diferença de cada valor desse em relação à média. Diferença é uma subtração, tá certo? Elevar ao quadrado essa diferença e depois estabelecer a média desses quadrados, tá certo? Como é que nós vamos fazer? Lembrem dos registros aqui do André. 20, 100, 0, 40, 40. Então, como é que a gente vai fazer isso? A média deu quanto? Deu 40. Então, 20, a diferença entre 20 e 40, que foi o 20, foi o primeiro resultado. Depois, o outro resultado foi 100, né? A diferença entre 100 e 40, que é a média. Depois, o outro resultado foi 0, a diferença entre 0 e o 40, que foi a média. Depois, o outro resultado foi 40. A diferença entre 40 e a média foi 40, mais o desvio do outro resultado em relação à média. De forma que esses primeiros aqui são os resultados deles, ó. Acompanha aqui onde eu estou no cursor do mouse. 20, 100, 0, 40, 40. E todos eles é menos a média dele, ó. Menos a média dele. Menos a média dele. A média dos resultados dele foi de quanto? 40, certo? Na verdade, com essa diferença, a gente está calculando quanto que cada valor, tá certo? Quanto que cada valor se desviou em relação à média, certo? A gente eleva ao quadrado, cada diferença dessa eleva ao quadrado, soma tudo e divide pela quantidade que foi 5 valores. Então, vamos lá, 20 menos 40 dá menos 20, ao quadrado dá 400. 100 menos 40, 60 ao quadrado dá 3.600. Aqui dá menos 40 ao quadrado dá 1.600. Como é o quadrado, fica positivo, né? Aqui dessa diferença, ou seja, esse valor aqui se desviou em nada em relação à média, porque foi 40 o valor e 40 a média, o outro também não, né? Nada ao quadrado, nada, o outro também nada. Somando tudo dividido por 5, 1.120. Aqui são simbologias, tá? Para variância. É muito comum você ver assim, barra de variância, VS ao quadrado, sigma ao quadrado, tá? São simbologias, tá? Que vocês podem encontrar nos livros aí diversos. E o desvio padrão, o que é? O desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância aqui. Que no caso aqui dos resultados do André, a raiz quadrada de 1.120, 33,46. Então, isso quer dizer que os resultados do André, o desvio padrão dos resultados do André, deu 33,46. Vamos para os resultados do Bruno. Do Bruno, a média também deu 40. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse valor menos 40 ao quadrado. 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 Não era assim que a gente estava calculando para fazer a variância? 50 menos 40 ao quadrado. O outro, também 50 menos 40 ao quadrado. O outro, também 50 menos 40 ao quadrado. Os três primeiros, na verdade, os quatro primeiros foram 50, né? Os resultados do Bruno. Isso, só o último que foi 0. 50 menos... Por que 40? Porque aqui sempre é a média. O tanto que se desviou em relação à média, tá? Média do Bruno também foi 40. Faz essa diferença, eleva ao quadrado, soma cada resultado desse, deu para nós, divide por 5, porque são 5 valores, deu para nós 400. Então, a variância do desvio padrão dos resultados do Bruno foi 400. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 420. Uma vez que nós já encontramos os desvios padrões, a gente tem agora como ter uma noção. Vamos lá. O André, o desvio padrão, o André deu 33,46. E o desvio padrão dos resultados do Bruno deu 20. Isso quer dizer o quê? Que os resultados do André se desviaram mais em relação à média. Mais desvios, então ele é menos regular. De fato, né? Os resultados do André eram menos regulares. E o do Bruno, desvio padrão deu 20, significa que foi menos desvios em relação à média. Isso quis dizer que ele era mais regular. Os resultados mais regular foi o Bruno, por quê? Porque deu menor desvio padrão.
Se você teve dificuldade no cálculo, não se preocupe. A imensidão das questões do Enem, tá? Elas já dão o cálculo desvio padrão já pronto. Por quê? Porque o cálculo desvio padrão tem várias formas de ser feito, tá? Apenas a gente vai analisar o resultado do desvio padrão e dizer qual deles é o mais regular e qual deles é o menos regular. Ou mais regular ou mais homogêneo. Ou menos regular ou menos homogêneo. Certo? Então, aquele que deu mais desvio padrão significa desviou mais em relação à média, foi menos regular. Menor desvio padrão significa menos desvios em relação à média e mais regular. De fato, os resultados do Bruno, eles eram sim mais regulares, tá certo? Na próxima aula, exercício disso. Se você assistiu essa aula até o fim, parabéns, você tem um ponto na média, não precisa comunicar aos colegas, você só vai no meu WhatsApp, no meu PV, obrigado, professor, pelo ponto na média, tá certo? Essa é a forma de eu saber que você assistiu o vídeo até o fim. Por favor, não divulgue, tá certo? A intenção é, de fato, saber se vocês estão assistindo os vídeos. Então, você vai lá no meu WhatsApp, obrigado, professor, pelo ponto na média, e ficamos por isso, certo? Isso mostra que você assistiu o vídeo até o fim.